vimos no primeiro bloco a fala de Jesus para com seus discípulos e a fala de Paulo para com a igreja em Roma. E ambas as falas coincidem, é óbvio, dizendo que o espírito da igreja é um espírito de paz, um espírito pacificador. Por isso, causa-nos admiração quando a gente sabe que pastor ou pastoras, líderes, estão em nome da igreja pedindo fogo dos céus, que Jesus reprovou, ou vingança, que Paulo reprovou. William, o que você pode nos falar sobre isso? Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. Ari, as pessoas, infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão esquecendo de algo que é óbvio da fé cristã. Nós fomos chamados ao diaconato. Fomos chamados a sermos servos. Estão confundindo o diácono com o diádocos. Diádocos são os generais de Alexandre o Grande. Meu irmão, você não foi chamado a ser um diádoco. Você foi chamado a ser um diácono. O fato é que os evangélicos hoje no Brasil, infelizmente, têm muita dificuldade de aceitar que o leão da tribo de Judá veio como cordeiro. Eles cederam à tentação. Eles assimilaram um Jesus que manda fogo do céu e destrói os inimigos. Um Jesus que ostenta o seu poder transformando pedras em pães. Essa história de que nem só de pão viverá o homem, isso aí é para os fracos. Essa história de sofrimento, o Deus que é apresentado hoje, ele faz você parar de sofrer. Faz você parar de sofrer. Não tem sofrimento. O Jesus pregado em muitos púlpitos hoje ostenta a sua autoridade. Esse Jesus que é apresentado, ele pula do pináculo do templo no colo dos anjos. É um Jesus que é capaz de tudo, até de negociar adoração com o diabo, ao ponto dessa apresentação de Jesus ser confundida com um mito. Meu irmão, infelizmente, seduzidas pelo poder, as instituições evangélicas se dispuseram a trocar a investidura simples do Messias, que é a armadura de Deus, pela suntuosa armadura do rei Saul. Na busca dessa ascensão, investiram-se de paralisia, pois não se perceberam do óbvio. A armadura de Saul não te promove, ela te paralisa. Então, meu amigo, meu irmão, esses engajamentos que transformam aqueles que são alvos da missão de Deus em inimigos têm origem nas trevas. Prestem atenção nisso. O texto de 1 João 2:11 deixa claro: quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se tem vingança ao invés de perdão, se tem discurso meritório ao invés da graça, se há estímulo ao individualismo ao invés das ações comunitárias fraternas, se tem discurso de ódio ao invés de um discurso, de uma fala, de uma prática do amor, se a caridade é apresentada como um crime ao invés de fruto do Espírito, fuja, é pedra, não é pão, é discurso de morte, é discurso do diabo. Não aceite isso. São sugestões demoníacas que deturpam o Evangelho. E, por conseguinte, a missão daquele que nos chamou. Em nome de Jesus, voltemos ao Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já dizia o apóstolo Paulo em Romanos 1. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Pois é. Isso que você está dizendo, a gente olha e fica pensando. Pai de misericórdia. A gente já sabe disso há 2000 anos, ou não sabe? Que Jesus Cristo, essa frase sua, foi lapidar, maravilhosa. O leão de Judá veio como cordeiro.
veio para dar a vida em favor de para vencer a morte por nós, indo enfrentá-la, como qualquer ser humano enfrenta a morte, e indo enfrentá-la, venceu-a na ressurreição ao terceiro dia. Ele veio despido do poder divinal, abriu mão da sua glória, descreve o apóstolo Paulo aos Filipenses, e assumiu a forma de servo, e foi achado em figura humana, e em figura humana a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Mas essa sua frase é lapidar. O leão da tribo de Judá veio em forma de cordeiro. A igreja é a igreja do cordeiro. A igreja é do cordeiro que tira o pecado do mundo. É muito interessante, inclusive, bastante simbólico e fortíssimo, a passagem de Apocalipse 5, quando o ancião chama João, que está chorando, porque não havia ninguém em condições de pegar o livro que estava na mão do Pai, num lugar de luz inacessível. E aí o ancião Lete dizendo, você não precisa chorar, porque o leão, a raiz de Davi, o leão de Judá, venceu para tomar o livro. Quando João olha na direção que o ancião apontou, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Exatamente, inclusive um cordeiro com marcas de sacrifício, marcas de holocausto. Exatamente isso que você disse. Então, assim, causa estupefação a gente ver um pastor pedir mensagem de Forças Armadas, é igualzinho o Tiago e João pedindo fogo do céu. É estupefante. Então, Eu acho uma coisa absurda. Oi, diga. Eu acho que cabe muito bem aqui esse alerta de que isso é mais uma tentação do diabo. Isso é palavra diabólica. Cabe muito bem aqui a declaração que no programa passado você leu um pedaço da declaração teológica de Barna, que foi aquela declaração da igreja confessante, daquele grupo minoritário protestante que se opôs ao nazismo, que se opôs ao Hitler, que no parágrafo 5º eles dizem que eles, enquanto cristãos, rejeitam a falsa doutrina de que o Estado poderia ultrapassar a missão específica, tornando-se uma diretriz única e totalitária da existência humana. Ou seja, eles estão dizendo que nós, como cristãos, rejeitamos o golpe. Golpe é coisa do diabo, não é de Deus. Nós não temos como compactuar com isso. Porque se nós entendermos assim, aí ele segue dizendo, podendo então o Estado cumprir desse modo a missão confiada à igreja. Com isso, nós estamos dizendo que nós estamos entendendo que agora o Estado vai fazer o papel confiado a nós, igreja. Nós vamos impor a missão. Nós vamos transformar esse Jesus, realmente, de cordeiro para leão. Nós vamos pedir para que Deus envie fogo do céu. Porque esse é o governo totalitário. Se você não concorda comigo, fogo do céu em cima de você. Aliás, não é do céu, né? É que o fogo vai vir. Exatamente. Então, isso não combina com a igreja. A igreja, vou reenfatizar isso que o William acabou de dizer. A igreja não concorda com nenhum golpe de Estado. A igreja fortalece a Constituição. A igreja diz não, um absoluto e estrondoso não a qualquer tentativa de golpe de Estado. Isso tem que ficar claro, porque a igreja não acredita em força bélica para resolver problema nenhum. Aliás, irmãos, nós precisamos aprender, e é urgente, a acreditar na arte da política. Porque a política é a arte de administrar o bem comum. Nós precisamos acreditar nessa arte. Não tem saída senão por meio da política. Política é a arte de administrar o bem comum. É a arte de administrar a cidade. É a arte de administrar o que é de todos para o bem de todos. Então, por isso nós temos as eleições,
e nós votamos nos vários partidos de acordo com os seus programas. Pelo menos deveria ser assim, de acordo com os seus programas. O que são os programas dos partidos? É a proposta que o partido traz para administrar o bem comum. Isso é uma função precípua que deve marcar toda a administração do bem comum. E essa função é erradicar a pobreza. Então, a gente olha para os programas apresentados e a gente, então, avalia qual será mais eficaz para erradicar a pobreza, para levarmos à igualdade, para levarmos a um estado de bem-estar, onde haja distribuição da riqueza. Muito bem, isso se faz por meio de política, programas, partidos, eleições e rodízio no poder através das eleições. É disso que se trata a política. E é por meios políticos que chegamos aos saltos de qualidade na sociedade. Nós não podemos abrir mão dos saltos de qualidade na sociedade, e isso só é possível por meio da política. Esse é o ponto. Então, eu gostaria de dizer para você, irmão, que nós não concordamos e jamais concordaremos com nenhum golpe de Estado. Que nós não concordamos e jamais concordaremos. Ah, você pode me dizer, mas a igreja evangélica aderiu à ditadura militar. Pois é, foi o primeiro erro. Agora está cometendo o segundo erro, que é o de apoiar falas de provocação e de ameaças. A igreja não pode apoiar esse tipo de fala. Venha de quem vier, seja do presidente da República, seja de quem for. Se o presidente começa a ameaçar, ele simplesmente diz de si que ele não sabe o que é política, que ele não sabe o que é democracia, que ele não sabe o que é dialogar, que ele não sabe o que é conversar. E aí ele diz que faz isso em nome de Jesus? Não, em nome de Jesus não, porque Jesus veio para salvar e não para destruir. E Jesus veio para ajuntar, não para espalhar. Jesus veio para produzir paz. Essa é a ideia. Então, os discípulos de João, eles tinham esse espírito belicoso que nós estamos vendo hoje no Brasil, quando eles dizem, deixa a gente mandar fogo dos céus. E Jesus disse, de jeito nenhum. Vocês não sabem de que espírito são. Golpe, violência, belicosidade, beligerância, tanque na rua, de jeito nenhum. Isto é comigo e com você, daqui para frente.